No coração do Mississippi segregado, 1955, um homem negro ousa desafiar o proibido. John Carter, trabalhador ferroviário, cruza as portas de um restaurante somente para brancos, movido pela fome e pela esperança de justiça. Seu ato de coragem desperta a ira de uma comunidade mergulhada no ódio. A violência explode, mas John se recusa a ser silenciado, transformando sua dor em um grito por igualdade, até onde ele irá para provar que sua humanidade não pode ser apagada. Era um fim de tarde sufocante no Mississippi, 1955. O sol poente tingia o céu com tons de laranja e púrpura, mas o calor parecia persistir, grudento e opressor. John Carter, um trabalhador ferroviário negro, caminhava pelo centro da cidade. Sua camisa de algodão estava úmida de suor, e seus sapatos desgastados levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. Ao avistar o restaurante, ele hesitou. A placa na entrada dizia claramente, somente para brancos. Ainda assim, a fome era maior que o medo. John respirou fundo, ajustou o chapéu e entrou. Assim que cruzou a porta, o ambiente antes barulhento se transformou em um poço de silêncio. Garfos pararam no meio do caminho até as bocas. Olhos curiosos e cheios de desprezo o seguiam como se ele fosse uma aberração. John manteve a cabeça erguida, embora pudesse sentir o peso do julgamento. O dono do restaurante, um homem de meia-idade, corpulento e com o rosto avermelhado, como se estivesse constantemente prestes a explodir, marchou em sua direção com passos firmes. Ele olhou para John de cima a baixo, o ódio estampado em cada linha de sua expressão. — O que você acha que está fazendo aqui? Perguntou o homem, cruzando os braços sobre o avental manchado. John manteve a postura calma, mas o tremor em suas mãos era perceptível, enquanto ele retirava o chapéu, segurando-o contra o peito. — Boa tarde, senhor. Eu só quero uma refeição. Estou disposto a pagar, como qualquer outro cliente. O dono riu, mas foi uma risada amarga que ecoou pelo restaurante. — Você é surdo ou só estúpido? Este é um restaurante para brancos. Não tem nada aqui para você. John engoliu em seco, o calor do constrangimento subindo por sua nuca. Ele sabia que a situação era perigosa, mas, por algum motivo, acreditava que poderia apelar à humanidade do homem. — Senhor, eu estou com fome. Não quero criar problemas. Só uma refeição. Não vou demorar. Os murmúrios no restaurante ficaram mais altos, como o zumbido de abelhas. Uma mulher loira perto da janela murmurou para o marido: — Isso é um absurdo. Eles estão ficando muito ousados ultimamente. O dono do restaurante se aproximou ainda mais de John, agora tão perto que ele podia sentir o cheiro de cigarro e gordura impregnado na roupa do homem. — Eu vou te dizer uma última vez. Pegue esse seu traseiro e vá embora daqui antes que eu te jogue para fora. Antes que John pudesse responder, uma cadeira arrastada ruidosamente chamou a atenção de todos. Um grupo de homens, vestidos de maneira casual, mas com olhares que pingavam veneno, levantou-se de uma mesa próxima. — Não se preocupe, Hank. A gente cuida dele para você. Os homens se aproximaram de John, seus rostos revelando uma mistura de prazer e fúria. Ele tentou dar um passo para trás, mas esbarrou na parede. — Não tem nada aqui para vocês, amigo, disse um deles, o tom de sarcasmo gotejando como veneno. John levantou as mãos, tentando acalmar a situação. Eu só queria comer algo, nada mais. Então devia ter ficado no seu lugar, gritou outro homem, empurrando-o. O impacto quase fez John perder o equilíbrio. Ele sentiu o coração disparar, enquanto mais clientes se levantavam, formando um semicírculo ao redor dele. A tensão no ar era sufocante. — Vamos ver o quanto esse cara consegue aguentar, disse alguém. Empurrões se transformaram em força bruta. Os homens o agarraram pelos braços, arrastando-o para fora, enquanto os clientes assistiam como se fosse um espetáculo. As vozes de incentivo e risos começaram a crescer, enquanto insultos raciais eram atirados como pedras invisíveis.
Ao cruzar a porta e ser jogado na calçada, John sentiu o peso do ódio da multidão que agora o cercava. O último vislumbre que ele teve antes de tudo escalar foi o rosto de um menino loiro na porta do restaurante, segurando a mão da mãe e observando com olhos arregalados de curiosidade. O som do corpo de John caindo no chão ecoou pela rua e, por um breve momento, o silêncio pairou. Porém, ele logo foi substituído por gritos inflamados, cheios de ódio e raiva. A multidão começou a se formar rapidamente ao redor dele, como abutres atraídos pelo cheiro de sangue. Ah! Mostre para ele o que acontece com quem esquece o lugar dele, gritou um homem, erguendo um porrete improvisado que havia pego de uma pilha de madeira na esquina. John tentou se levantar, apoiando-se nos braços, enquanto a poeira da calçada entrava em seus olhos. Ele sabia que não tinha chance, mas sua dignidade exigia que ele não permanecesse no chão por escolha própria. Por favor, disse ele, a voz rouca e desesperada. Eu não fiz nada contra vocês. Seu crime foi existir, vociferou outro homem, lançando uma garrafa vazia que explodiu ao lado da cabeça de John, espalhando cacos pela calçada. A multidão crescia. Mulheres e crianças juntavam-se aos homens armados com pedaços de pau, porretes e bastões. Algumas pessoas apenas olhavam, os olhos cheios de uma curiosidade mórbida, enquanto outras incentivavam com aplausos ou palavras de desprezo. E isso é o que eles precisam aprender, comentou uma senhora com um chapéu florido, abanando-se tranquilamente, como se estivesse em um piquenique. John tentou se defender enquanto o primeiro golpe o atingiu nas costas, mas foi em vão. Outro golpe veio, desta vez na costela, seguido por mais e mais. Cada impacto parecia carregar o peso, não apenas da força física, mas de décadas de ódio e preconceito acumulado. Ele ouviu risadas e gritos e insultos. Tudo parecia um borrão, um caos sufocante que apertava sua garganta e esmagava qualquer esperança de que aquilo fosse parar. No meio da dor, sua mente tentou se agarrar a algo que pudesse lhe dar força. De repente, ele ouviu a voz de sua mãe em sua cabeça, clara como se estivesse ao seu lado. John, eles podem tirar tudo de você, mas nunca a sua dignidade. Nunca desista da sua humanidade. Essa lembrança, vinda de uma mulher que suportou tanto na vida, o manteve lúcido por mais alguns momentos. Ele tentou focar nas palavras, mas o som dos golpes se misturava ao eco das risadas. Seus joelhos cederam e ele caiu novamente, desta vez de costas. Acima dele, as sombras dos homens armados dançavam contra o céu avermelhado. É o suficiente, gritou uma voz no fundo da multidão. John mal conseguiu virar a cabeça, mas notou que alguém tentava intervir. Era um homem mais velho, de roupas simples, segurando um chapéu nas mãos. A multidão, porém, ignorou completamente sua tentativa de acabar com a violência. Cale a boca, Joe. Ele precisa aprender, respondeu alguém, afastando o velho com um empurrão. Mais um golpe acertou o rosto de John, e ele sentiu o gosto metálico do sangue inundar sua boca. Sua visão começou a embaçar, e o som ao seu redor ficou mais distante, como se ele estivesse submerso. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o céu, agora escuro, e uma estrela solitária brilhando. Ele se perguntou, por um breve instante, se sua mãe estava lá em algum lugar, olhando por ele. E então o mundo escureceu completamente. A noite já havia caído completamente quando Sarah Jefferson saiu do pequeno prédio onde trabalhava como faxineira. A lua cheia iluminava a rua deserta, lançando sombras longas e ameaçadoras. Carregando um balde e um esfregão, ela se apressava para chegar em casa antes que as ruas se tornassem ainda mais perigosas. Foi então que ela o viu. Deitado no meio-fio, coberto de poeira e sangue seco, estava o corpo de John Carter. Sua respiração era tão fraca que, por um momento, Sarah achou que ele já estivesse morto. Ela largou o balde, o barulho ecoando no silêncio da rua, e correu até ele. — Meu Deus! — Senhor, pode me ouvir? — perguntou ela.
a voz tremendo enquanto se ajoelhava ao lado dele. John gemeu levemente, um som fraco, quase imperceptível, mas que foi suficiente para Sarah perceber que ele ainda estava vivo. Ela olhou ao redor, temendo que os responsáveis por aquele ataque ainda estivessem por perto. Cada sombra parecia esconder um perigo. Mas vou tirar você daqui, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Sarah não tinha força para carregá-lo sozinha, mas sabia que não podia deixá-lo ali. Então, com um esforço desesperado, ela colocou o braço de John sobre seus ombros e começou a arrastá-lo para a viela mais próxima. O esforço fez suas pernas tremerem, mas ela não parou. Após alguns minutos que pareceram horas, Sarah chegou a um galpão abandonado que sua comunidade usava como ponto de encontro em momentos de crise. Era pequeno, com paredes de madeira desgastada, mas seguro o suficiente. Lá, alguns moradores negros da região já estavam reunidos. Quando viram Sarah entrar, carregando o corpo ferido de John, se levantaram rapidamente. Pelo amor de Deus, Sarah, o que aconteceu? Perguntou Clara, uma mulher de meia-idade que trazia uma tigela de água e um pano. Ele foi atacado por brancos. Eu o encontrei quase morto na rua. O pequeno grupo começou a trabalhar rapidamente. Clara limpou os ferimentos de John, enquanto o outro homem, Walter, buscava remédios caseiros. O silêncio no galpão era interrompido apenas pelos gemidos de dor de John e pelas instruções sussurradas de Clara. Sarah, exausta, sentou-se em um canto e observou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela se recusava a deixá-las cair. Tudo aquilo era tão familiar. Linchamentos, espancamentos, humilhações. A história de sua comunidade parecia uma repetição interminável de dor e sofrimento. Quando John finalmente abriu os olhos, ainda confuso, Sarah estava ao seu lado. Você está seguro agora? Disse ela, segurando a mão dele com delicadeza. Onde estou? Murmurou John, a voz rouca e fraca. Amigos, respondeu Sarah. Eles fizeram isso com você, mas não vamos deixar que terminem o que começaram. John fechou os olhos novamente, mas dessa vez não era por fraqueza. Ele ouvia as vozes ao redor, sentia as mãos cuidadosas de quem cuidava dele, e pela primeira vez desde o ataque, percebeu que não estava sozinho. Naquela mesma noite, enquanto a comunidade cuidava dele, Sarah contou a história de outros casos, linchamentos, agressões, ameaças. Tudo parecia um ciclo sem fim, ignorado por quem tinha o poder de impedir. Ninguém se importa, disse Walter, enquanto fumava um cigarro do lado de fora. A gente sempre enterra os nossos e segue em frente, mas algum dia isso tem que mudar. Dentro do galpão, John ouviu cada palavra, ainda que fraco. A indignação começou a crescer dentro dele. Ele não podia aceitar que aquilo fosse o destino de seu povo. Não podia aceitar que sua vida fosse apagada, como se não tivesse valor. Mesmo ferido, mesmo com o corpo ainda queimando de dor, ele sussurrou para Sarah. Isso não pode continuar assim. Sarah segurou sua mão novamente, o olhar cheio de tristeza e determinação. E o que vamos fazer, John? Eles têm a força, têm as armas, têm as leis. John apertou os olhos, a fraqueza dominando seu corpo, mas sua voz saiu firme. Então vamos mudar tudo isso. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido, mas a notícia do ataque brutal a John Carter já havia se espalhado pela comunidade negra do pequeno condado. O galpão, normalmente silencioso, estava agora cheio de murmúrios e passos apressados. Homens e mulheres vinham prestar solidariedade, trazendo comida, remédios caseiros e, acima de tudo, uma raiva contida que fervia sob a superfície. John, ainda fraco, estava sentado em uma cadeira improvisada, sua testa coberta por um pano úmido. Ele observava as pessoas ao seu redor, sentindo-se ao mesmo tempo grato e inquieto. Não queria ser visto como uma vítima, queria ser uma voz. John, começou Walter, aproximando-se com um semblante sério. As pessoas estão perguntando o que vamos fazer. Não podemos deixar isso passar.
Você sabe o que acontece com quem tenta lutar? Respondeu Sarah, interrompendo. Eles fazem o que fizeram com ele, ou pior. E o que sugere, Sarah? Retrucou Walter, a voz aumentando levemente. Que a gente continue abaixando a cabeça enquanto eles nos tratam como animais. O ambiente ficou pesado. Todos sabiam que Walter tinha razão, mas o medo era uma sombra constante. John limpou a garganta, sua voz rouca ecoando pelo galpão. Eles querem que tenhamos medo. Querem que aceitemos isso como nosso destino. Todos se voltaram para ele. O silêncio preenchido apenas pelo som de uma cadeira arrastando no chão. Ele tentou se levantar, apoiando-se em Sarah e Walter, até finalmente ficar de pé. Eu não vou aceitar isso. Não vou ser apenas mais um nome que desaparece. Clara, que até então havia ficado em silêncio, se aproximou, sua expressão preocupada. Você quer lutar, John? Ir contra eles? Sabe o que isso pode custar? Eu sei, respondeu ele, firme. Pode custar minha vida, mas e se não lutarmos? Vamos continuar perdendo, geração após geração, sem esperança de mudança. As palavras de John ecoaram no coração de todos ali. O medo ainda estava presente, mas algo mais começou a crescer, uma centelha de esperança, de indignação, de ação. Dias depois, a comunidade conseguiu entrar em contato com um advogado local, um jovem idealista chamado Martin Reeves, que era conhecido por aceitar casos impossíveis. Quando Martin entrou no galpão para conhecer John, carregava consigo uma pasta surrada e um olhar de determinação. John Carter, ouvi falar de você. Sei que está disposto a levar isso adiante. John, sentado em uma cama improvisada, olhou para Martin com cautela. Já fui advertido sobre o que pode acontecer, disse ele. Mas, sim, quero justiça. Martin assentiu, colocando a pasta sobre uma mesa próxima. Você entende o que estamos enfrentando? Um tribunal de homens brancos, um sistema construído para protegê-los e nos destruir. Isso não será fácil. Nada na minha vida foi fácil, respondeu John, seus olhos fixos nos de Martin. Mas alguém precisa começar. Martin sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de respeito. Então vamos começar. Enquanto o caso de John começava a tomar forma, a tensão na cidade aumentava. Os brancos estavam furiosos. As notícias de que ele estava se preparando para processar os agressores e, mais ainda, o restaurante, chegaram rapidamente aos ouvidos dos poderosos. Uma noite, enquanto John descansava no galpão, Walter entrou às pressas. Ofegante, eles estão vindo. Sarah, que estava ao lado de John, levantou-se assustada. Quem? O clã, respondeu Walter, baixando a voz. Recebemos um aviso. Estão planejando algo para impedir o julgamento. Acha que vão deixar isso passar sem reação? Sarah olhou para John, seus olhos cheios de medo. Você precisa ir embora, agora. John, porém, não se mexeu. Ele sabia que sua fuga seria um sinal de fraqueza, algo que seus inimigos usariam contra ele. Eu não vou fugir, disse ele com calma. Se eu fugir, eles vencem, e isso eu não posso permitir. Sarah segurou o braço dele, sua voz tremendo. E se eles te matarem? Você já viu o que eles são capazes de fazer, John? Não quero que você seja o próximo. John colocou a mão sobre a dela, o olhar sereno. Eles podem me matar, Sarah, mas se isso inspirar outros a lutar, então minha vida terá valido a pena. A conversa foi interrompida pelo som distante de cavalos e gritos. Walter correu até a porta, trancando-a rapidamente. Eles estão aqui, disse ele, o pânico evidente em sua voz. O galpão foi tomado por um silêncio aterrorizante, enquanto todos dentro dele se preparavam para o pior. Lá fora, tochas iluminavam a escuridão, e o som das botas no chão ficou mais alto. O destino de John Carter estava se tornando mais incerto a cada segundo, mas mesmo diante do perigo, ele permaneceu firme. Sabia que estava travando uma batalha que era maior do que ele. O som das botas pesadas, misturado às vozes furiosas, ecoava como trovões na escuridão. As tochas brilhavam do lado de fora, projetando sombras ameaçadoras pelas frestas do galpão.
O pequeno grupo dentro do abrigo sabia que não havia escapatória. Walter encostou-se na porta, segurando-a com toda a sua força, enquanto Sarah apertava a mão de John, os olhos marejados. Eles não vão parar até conseguirem o que querem, sussurrou ela, a voz trêmula. John estava sentado, as mãos cruzadas no colo, o rosto sério. Apesar do perigo iminente, ele parecia mais calmo do que qualquer um no recinto. Sarah, ouça-me, disse ele, virando-se para ela. Se algo acontecer comigo, não deixe que isso os destrua. O medo é o que eles usam para nos controlar. Precisamos ser mais fortes que isso. Sarah balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Eu não quero perder você, John. Ele segurou sua mão com firmeza, o olhar cheio de uma determinação que Sarah nunca havia visto antes. Me perder. Lembre-se de que isso não é apenas sobre mim, é sobre todos nós, é sobre cada um que veio antes de mim e cada um que virá depois. O silêncio dentro do galpão foi quebrado por uma batida violenta na porta. Saia, Carter! Gritou uma voz do lado de fora, rouca e cheia de ódio. Sabemos que você está aí. Walter olhou para John, esperando instruções. O grupo estava dividido entre fugir e enfrentar os agressores. Porém, todos sabiam que a decisão final era de John. Abra a porta, disse ele calmamente. O quê? Exclamou Walter, incrédulo. Você perdeu a cabeça? Eles vão te matar. Talvez, respondeu John, erguendo-se com dificuldade. Mas se eu me esconder, o que isso vai significar? Que eles têm razão? Que podem nos aterrorizar para sempre? Walter hesitou, mas, por fim, abriu a porta. Do lado de fora, um grupo de homens encapuzados segurava porretes e tochas. O líder, um homem alto com o capuz ligeiramente abaixado, olhou diretamente para John enquanto ele saía do galpão. Então, você é o homem que acha que pode nos desafiar, disse o líder, a voz cheia de desprezo. John caminhou lentamente até eles. Parando a poucos metros de distância, mesmo ferido, ele se manteve firme. Não estou desafiando vocês. Estou desafiando o que vocês representam. Um murmúrio passou pelo grupo. Alguns seguravam os porretes com mais força, prontos para atacar, enquanto outros pareciam momentaneamente desconcertados pela calma de John. Você não entende seu lugar, não é? Continuou o líder. Essa é a última chance. Abandone essa ideia de ir ao tribunal. Finja que isso nunca aconteceu. John olhou ao redor, encarando cada homem que conseguia enxergar sob os capuzes. Ele sabia que suas palavras precisavam ser fortes o suficiente para serem lembradas, mesmo que aquela fosse sua última noite. O problema não é que eu não sei o meu lugar. O problema é que vocês não entendem o lugar de vocês. O líder deu um passo à frente, o porrete erguido. E onde seria esse lugar? John respirou fundo, ao lado de todos nós. Iguais, humanos, mas em vez disso, vocês escolhem o ódio, escolhem a violência. Acham que isso os torna fortes? Isso só mostra o quão fracos vocês são. A multidão começou a se mover inquieta, e John sabia que havia tocado em algo. Mesmo assim, o líder não recuou. Então é assim que quer terminar? Com palavras bonitas que ninguém vai ouvir? John deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente do líder. Minhas palavras vão sobreviver. Vocês podem me matar, mas não podem matar o que eu represento. E um dia, quando isso acabar, porque vai acabar, vocês terão que enfrentar o que fizeram e o que são. Por um momento, o líder hesitou, mas o ódio era mais forte do que qualquer dúvida. Ele ergueu o porrete, pronto para atacar. Não! Gritou Sarah, correndo para a frente. Se tocarem nele, estarão provando que tudo o que ele disse é verdade. A voz dela cortou o ar, causando um instante de confusão. O grupo recuou ligeiramente, mas o líder continuou imóvel, com o braço ainda levantado. Chega! Gritou outra voz, desta vez de dentro do grupo encapuzado. Um homem tirou o capuz, revelando um rosto jovem, suado e cheio de angústia. Ele tem razão. Isso não é força, isso é covardia. O líder virou-se bruscamente para o jovem, os olhos faiscando de raiva.
Você cala a boca antes que eu faça você lembrar do seu lugar. Mas a semente havia sido plantada, outros começaram a murmurar e, pouco a pouco, o grupo começou a se dispersar. Alguns ainda olhavam para John com ódio, mas outros pareciam envergonhados. Por fim, restaram apenas o líder e mais 2 homens. E isso ainda não acabou. Rosnou o líder antes de virar as costas e desaparecer na escuridão. John ficou parado, observando-os partir. Quando o silêncio voltou à noite, ele desabou de joelhos. Exausto, Sarah correu para segurá-lo. E você fez o que ninguém mais teve coragem de fazer, disse ela, a voz embargada. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de dor e esperança. Isso é só o começo, respondeu. O dia seguinte trouxe o julgamento, mas o que aconteceu ali permanece como um mistério. O que importa é que John Carter deixou um legado. O que ele fez naquela noite não foi apenas sobreviver. Foi plantar uma ideia que se recusava a morrer. A história de John Carter nos mostra que a coragem de uma única pessoa pode acender a chama da mudança, mesmo nos tempos mais sombrios. Quantas vezes escolhemos o silêncio por medo das consequências? Talvez seja hora de refletirmos sobre como nossas ações hoje podem impactar o futuro de todos. Deixe seu comentário. O que você faria no lugar de John? Suas palavras podem inspirar outros que também precisam de coragem para enfrentar as injustiças do mundo. E antes de sair, não se esqueça, a próxima história já está na tela, pronta para você. Não perca. Que Deus abençoe você e sua jornada. Até a próxima.